Bociña, la abuelita que detuvo a España. Atlanta. El silbatazo final acaba de sonar. Un hombre de 40 años está tirado sobre el césped. Llora, no llora de tristeza. Llora porque acaba de vivir, en 90 minutos, lo que esperó toda una vida. Nadie en ese estadio sabía que ese portero, hace apenas unas semanas, estaba a punto de colgar los guantes para siempre. Sin equipo, sin contrato, sin nadie que apostara por él. Pero esa tarde, ese hombre acababa de dejar a España, la campeona de Europa, sin poder anotarle un solo gol. Esta es la historia de Josimar José Évora Díaz. El mundo lo conoce por otro nombre. Lo llaman Bociña. Como um goleiro de 40 anos de idade, desempregado e vindo de um pequeno arquipélago no meio do oceano, conseguiu parar o ataque mais temido do planeta e humilhar gigantes do futebol mundial em plena Copa do Mundo de 2026? Para muitos, o destino de Cabo Verde na estreia seria uma goleada humilhante contra a campeã europeia Espanha. Mas o que o mundo não sabia era que debaixo daquelas traves estava um homem movido por 99% de fé, cuja vida inteira foi uma preparação silenciosa para desafiar o impossível e calar os maiores estádios do planeta. Se você é apaixonado por futebol, ama histórias inacreditáveis de superação e quer descobrir como um veterano sem clube se tornou o goleiro mais falado da história das Copas do Mundo, inscreva-se agora mesmo no nosso canal de futebol estilo documentário, ative as notificações para não perder nenhuma das nossas grandes produções e deixe o seu gostei para nos apoiar. Prepare o seu coração, pois vamos conferir esta história logo após a vinheta. Para entender a dimensão do fenômeno de Josimar José Évora Díaz, na Copa de 2026, precisamos voltar no tempo até a sua infância humilde na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Nascido em 3 de junho de 1986, em plena Copa do Mundo do México, o menino já veio ao mundo sob o signo da paixão pelo futebol brasileiro. Seus pais queriam batizá-lo como Valdano, em homenagem ao craque argentino Jorge Valdano, mas as autoridades de Cabo Verde proibiram o registro. Foi então que seu pai, Zé Pedro, escolheu o nome Josimar, prestando um tributo direto ao lateral direito brasileiro. A infância de Josimar foi cercada de carinho, mas também de severas dificuldades. Ele nunca viveu com os pais de forma direta. Seu pai cumpria o serviço militar obrigatório de sua mãe, Ana Candida Évora, precisava trabalhar sem parar para garantir o sustento de uma família de 5 irmãos. Por conta disso, Josimar cresceu e foi totalmente educado por seus avós maternos, com destaque especial para sua avó Maria, que se tornaria a figura mais importante de sua existência. Nas ruas de Mindelo, o pequeno Josimar passava os dias jogando futebol contra rapazes muito mais velhos. Por ser menor, ele tomava pancadas duras, mas sua rebeldia e espírito altamente competitivo o impediam de aceitar a derrota. Quando perdia ou sofria faltas pesadas, ele voltava para casa chorando, de cara fechada e furioso. Os garotos da rua zombavam de seu orgulho ferido e gritavam que ele estava indo correndo reclamar com a sua vozinha. O apelido, que começou como uma provocação maldosa de infância, transformou-se em sua maior marca de honra e um tributo eterno à mulher que o criou. Foi nas peladas de rua, jogando descalço na terra batida e defendendo gols improvisados, que vozinha forjou o seu caráter inabalável e uma impressionante habilidade com os pés. A trajetória de vozinha nos ensina que o caminho do sucesso não é uma linha reta. Diferente dos atletas de elite contemporâneos, ele nunca teve a oportunidade de fazer testes ou de se formar nas categorias de base de um grande clube, sendo um verdadeiro autodidata do gol. Na juventude, ele começou jogando no futebol amador e em clubes locais de sua ilha, como o Ribeira Bote, Derby Batuque e o tradicional Mindelense. Foi apenas aos 25 anos de idade, uma idade em que muitos goleiros já têm anos de experiência europeia, que vozinha se profissionalizou de fato, assinando com o Progresso do Sambizanga de Angola em 2012. Ao chegar em Angola, ele encontrou outro goleiro no elenco com o nome de Josimar. Para evitar confusões, decidiu colocar vozinha estampado de forma oficial nas costas de sua camisa de jogo
adotando o apelido de infância de forma definitiva. Após se destacar em Angola, Vozinha deu início a uma verdadeira peregrinação pelo futebol europeu, construindo uma carreira sólida longe dos holofotes da grande mídia. Teve uma passagem pelo Zimbro Chisinau, da Moldávia, e depois jogou pelo Gil Vicente, de Portugal. Mas foi no AEL Limassol, do Chipre, que ele viveu seus anos dourados de regularidade, disputando 116 partidas ao longo de 5 temporadas e conquistando o título da Taça do Chipre em 2019. Após passar pelo AS Trentin, da Eslováquia, ele retornou a Portugal em 2024 para defender as cores do GD Chaves na 2ª divisão, ocupando o posto que pertencia ao goleiro brasileiro Hugo Souza, que havia retornado ao futebol brasileiro pela seleção de Cabo Verde. Vozinha estreou em setembro de 2012 em uma partida histórica contra os Camarões. Ele ajudou seu país a se classificar para o Campeonato Africano das Nações, CN de 2013, onde chegaram às quartas de final, e disputou também as edições de 2015, 2021 e 2023. Ao longo dos anos, Vozinha acumulou 94 convocações oficiais, consolidando-se como o segundo jogador com mais partidas na história do país. Ele liderou a seleção de Cabo Verde de forma impecável nas eliminatórias africanas, comandando uma campanha épica que culminou na primeira e inédita classificação do país para a Copa do Mundo de 2026. A consagração definitiva veio no Mundial de 2026. Vozinha chegou aos Estados Unidos em uma situação profissional inusitada. Seu contrato com o Chaves havia expirado em junho de 2026, o que significava que o capitão de Cabo Verde disputou a Copa do Mundo como um agente livre e desempregado aos 40 anos de idade. Logo na primeira rodada, ele realizou 7 defesas espetaculares contra o ataque avassalador da Espanha, parando finalizações perigosas de Lamine Yamal e Nico Williams para garantir o placar de 0-0 e o prêmio de melhor jogador da partida da FIFA. Depois de segurar o empate em 2-2 contra o Uruguai e realizar mais 3 defesas essenciais contra a Arábia Saudita, Vozinha garantiu Cabo Verde nas oitavas de final pela primeira vez na história. No confronto de oitavas contra a poderosa Argentina de Lionel Messi, Vozinha operou 8 intervenções milagrosas, impedindo finalizações cara a cara do camisa 10 e de Enzo Fernandes. Cabo Verde lutou heroicamente e chegou a empatar a partida, mas acabou sofrendo a eliminação por 3-2 na prorrogação. O herói quarentão despediu-se do torneio com 18 defesas em 4 jogos. Ele entrou para o grupo seleto de goleiros com 40 anos ou mais a registrar marcas históricas de defesas em Copas, ao lado dos lendários Peter Shilton e Dino Zoff, com o diferencial de que ambos precisaram de 7 jogos para atingir esses números, 3 partidas a mais do que o arqueiro africano. Por trás do goleiro impenetrável em campo, existe um homem de uma nobreza de caráter profunda que priorizou o amor pela família sobre qualquer ganância financeira. Ao contrário dos astros europeus que ostentam vidas de luxo, Vozinha sempre manteve os pés no chão. Ele revelou com orgulho que o futebol foi a ferramenta que Deus lhe deu para realizar seus maiores sonhos pessoais. Cuidar de sua amada avó Maria, que sofria com Alzheimer e necessitava de cuidados médicos especiais, e construir a casa própria de sua mãe em Mindelo. Ele sempre jogou com o coração focado no bem-estar de quem o protegeu. Quando ele era apenas um menino rebelde nas ruas de São Vicente, essa dedicação e simplicidade conquistaram o público brasileiro e mundial. Com o apoio da Cazé TV, que lançou uma campanha massiva nas redes sociais, o perfil do goleiro no Instagram disparou de 48 mil para quase 1 milhão de seguidores em apenas 90 minutos de jogo contra a Espanha. Dias depois, Vozinha quebrou recordes de engajamento ao atingir mais de 18,8 milhões de seguidores, superando os 16 milhões da própria seleção argentina, algoz de Cabo Verde. A fama repentina rendeu ao goleiro sua primeira campanha publicitária oficial com o jogo mobile UFL. Mesmo vivendo o auge da visibilidade, ele demonstrou seu imenso altruísmo ao exigir que a marca patrocinadora doasse 40 pares de luvas profissionais para as crianças carentes de Cabo Verde, garantindo que a nova geração de goleiros de seu país tenha melhores condições de treino e não passe pelas dificuldades que ele enfrentou. Vozinha provou ao mundo que a verdadeira grandeza de um atleta não se mede em títulos ou dinheiro,
mas no impacto positivo e no amor que ele deixa como legado. A história do herói cabo-verdiano importa porque ela quebra todos os paradigmas modernos sobre limites de idade, recomeços e superação no esporte de alto rendimento. Vozinha provou que a idade é apenas um detalhe quando há disciplina, resiliência e foco inabalável. Ele e a seleção de Cabo Verde mostraram que nações pequenas e sem grandes investimentos financeiros e estruturais no esporte podem competir de igual para igual contra os maiores gigantes econômicos do futebol. Para a juventude de Cabo Verde e de toda a África, o capitão se tornou uma referência viva de que os sonhos são alcançáveis, independentemente das origens. E agora, aos 40 anos, com o fim de seu contrato com GD Chaves, o arqueiro é um agente livre no mercado e atrai o carinho do público brasileiro, tendo expressado abertamente o seu grande desejo de jogar profissionalmente no Brasil para os últimos anos de sua brilhante carreira. Você gostaria de ver o goleiro Vozinha defendendo o gol do seu time de coração no futebol brasileiro? Escreva nos comentários em qual clube do Brasil ele se encaixaria perfeitamente e vamos debater sobre o futuro desse grande herói. A história das Copas do Mundo não é escrita apenas pelos vencedores que erguem o troféu de ouro, mas por homens gigantes como Josimar Vozinha Dias, que mostraram ao planeta que um espírito valente e cheio de fé é capaz de parar qualquer gigante. Ele entrou na Copa de 2026 como um goleiro desempregado de uma pequena ilha e saiu dela consagrado como uma lenda imortal no coração de milhões de torcedores ao redor do mundo. Se você ficou emocionado com essa incrível jornada de fé, superação e amor à família, compartilhe o vídeo com seus amigos apaixonados por futebol, deixe um comentário respondendo a nossa pergunta sobre o futuro de Vozinha e clique agora mesmo no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela para continuar acompanhando as biografias mais espetaculares do esporte mundial. Nos vemos lá.